preciso falar uma coisa. Só se for uma coisa boa. O Bem-TV cantou muito forte. E eu acho que ele tá certo. Mas foi muito... Pedro, não foi isso. Foi muito mais forte que isso, Ele Pedro. não cantou, então. Ele berrou. Eu abri Que assim... horas que foi isso? Umas 6 horas. Ai, ninguém merece, né? Desculpa, eu amo a natureza, mas 6 horas. 6 horas. Eu falei, o que você tá acordando os outros? Forte. Então Vamos ver se prepara. vem chuva. Então prepara. Porque tem que ser forte. Mas eu acho que vai ser. Coitado do meu Bem-TV. Bom, bora lá começar a terça-feira com vocês, que é o melhor momento do Falando Nisso, mas antes, sempre tem aquela mensagem do dia pra gente refletir um pouquinho a nossa alma, alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. Nem sempre as coisas, elas acontecem como você quer, mas pode ter certeza do seguinte, que se vem de Deus é muito melhor do que daquilo que você pediu, daquilo que você possa imaginar. Não é como você quer, é melhor ainda. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? O SUS vai ampliar a cobertura de vacinação contra meningite e homem rouba carro com uma criança dentro. Participe do programa e tire suas dúvidas. Fique à vontade para fazer sua pergunta. Aí você corre no Face também, que tem um delicioso kit Cooper para você. Fácil demais, você vai curtir, vai marcar 2 amigos e compartilhar essa fotinho e já participa. No Instagram tem um kit Tracta para você ficar cada vez mais linda. Fácil também, você curte a postagem, marca 2 amigos e já participe. Para você que vai casar em junho ou julho, que tá um dia de noiva incrível no Paris Brasil, você também vai curtir, comentar a fotinho desse post aqui e falar também toda a sua história aí de amor e você pode concorrer, tá bom? Bora começar a conversar muito, entender e fazer questão de ter nossos direitos aí em dia, porque hoje é dia do seu direito. Eu estava comentando com o nosso entrevistado lá fora que eu abri recentemente a conta num banco e só débito. Eu falei, eu quero cartão de débito. Aí, blá, 1 mês, 2 meses e tal. Aí eu recebi aqui no celular, sua fatura do cartão de crédito XYZ já está disponível para o pagamento. Ué? Eu falei, mas eu liguei e falei, não tenho cartão de crédito dessa conta. Não, mas o débito também é crédito, então você tem que pagar o crédito. Eu falei, mas se eu não uso o crédito, por que eu tenho que pagar o crédito? Quem não passa por perrengue assim, né? Problema para cancelar também um produto, serviço. Você tem recebido também aí, tem tido muitos problemas também, de ligações e cobranças indevidas. Sempre me ligam, é um saco. Aí você fica assim, mas eu nem tenho conta com isso, eu nem sei o que é isso. Para acabar com esses perrengues, botar o pé no peito e aprender a ser consumidor de verdade, ele está aqui para nos ensinar. Ele que é advogado, Bruno Boller, veio de Taubaté para tirar nossas dúvidas. Obrigada, viu? Olha que cansa, doutor. O defensor. Cansa. A gente pega no celular, né, Cansa. E é uns números, não sei de onde, né? A gente acha que é Marte tá ligando pra gente, que é 022, umas coisas nada a ver. Aí tem aquele bloqueio-me. Você faz o bloqueio-me e eles ligam de outro telefone que desbloqueou-me. É infinito. É infinito. É uma coisa que não tem saída, assim. Bruno, afinal de contas, o consumidor tem direito até que página realmente nesse país? Porque a gente corre atrás e muitas vezes o cansaço faz com que o consumidor desista de lutar, né? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigada Sempre você, bom estar aqui com vocês. A legislação é boa, não podemos nos queixar da legislação. Tem um pouco da aplicação da legislação, às vezes a resposta do judiciário é um pouco demorada, às vezes o jeitinho brasileiro atrapalha também. Acabaram de falar, tem um número que bloqueia. Se eu bloqueio é porque eu não quero mais receber. Então, qual é a parte difícil de entender que eu não quero que vocês me liguem? Se eu quiser um serviço, eu ligo atrás do serviço. Vocês não precisam me ligar. Então, é um conjunto ainda de fatores que impedem o direito do consumidor ser pleno no nosso país. Mas não tem que desistir, não tem que perguntar e tirar dúvida, né, Luquinha? Pois é, e a Marlene mandou uma perguntinha pra gente também, muito interessante, olha só. Boa tarde a todos, o meu nome é Marlene, gostaria de tirar uma dúvida. Eu fiz inscrição numa escola de inglês recentemente, só que as aulas ainda não começaram, não recebi ainda nenhum material da escola. E devido a um problema financeiro, eu desisti de fazer o curso. Fui até a escola, me disseram que eu sou obrigada a pagar uma taxa administrativa, que é referente à taxa de adesão do curso. Então eu gostaria de saber se eu sou mesmo obrigada a pagar essa taxa de adesão, mesmo sem ter começado a cursar, mesmo sem ter recebido nenhum material ainda.
Obrigada. Até mais. Obrigada, Marlene. E aí, doutor? Então, ela assinou um contrato de prestação de serviços. Então, ela tem a obrigação de pagar a escola, de fornecer o curso. Então, ela quer desistir desse contrato. Provavelmente, no contrato, tem uma cláusula que fala da rescisão contratual. Então, muito provavelmente, ela assinou e tem algo que ela tenha que ressarcir a escola por algum motivo, mesmo não frequentando. Nesses casos, eu costumo usar um exemplo de que se eu compro o ingresso para ir ao cinema e não posso ir ao cinema, você vai ter que arcar com isso. Eu arcar com o prejuízo de não ter ido. Infelizmente, ela assinou. Ela pode tentar negociar com a empresa uma diminuição, já que ela não frequentou e não chegou a usar a escola. Bom, se sou fornecedor de algum serviço, eu faria um contrato assim, tudo aquilo que pode gerar dúvida, eu colocaria logo no início, porque ninguém lê contrato até o final, aquelas letrinhas pequenas. Então já põe em garrafais as letras assim, explicando, se acontecer isso, você vai pagar por isso, né? Para a pessoa ficar ciente, né? É porque aí fica parecendo que é má fé, né? Só. Põe lá embaixo. Escondido, é difícil. Né? Uma pergunta. Desculpa, doutor. Às vezes pode ter um bom senso da empresa também. Agora você está passando por um momento financeiro difícil. Venha num outro momento, daqui 6 meses, para não ter que ela pagar e fazer com que estimule ela voltar a frequentar o curso. Então, às vezes uma boa conversa pode resolver a situação também. Ok. Só estou com uma pergunta aqui, ela não falou o nome, mas é uma confusão. Ela falou assim, ó, que está com esse problema sério com água. Diz que as contas estão vindo R$400, R$380. Aí ela chamou a Sabesp porque o relógio vira sozinho o tempo todo, só. Aí falaram que é vazamento. Ela pagou uma empresa particular para resolver. Só que aí a empresa, pelo que eu entendi aqui, falou que o problema não é dela, mas sim com a Sabesp. Aí diz que, encurtando aqui, né? Ela entrou em contato com a Sabesp, disse que é só daqui a 8 dias úteis que eles vão poder conversar com ela. Então, tá em se vai e não vai, e ela tendo esse prejuízo. Já que ela contratou uma empresa para verificar a origem dessa conta elevada, ela já protocolou na Sabesp, tem que aguardar essa resposta. Caso não seja satisfeita, mesmo com o laudo que ela alegou ter contratado, ela vai ter que entrar na justiça para que a Sabesp resolva o problema dela, já que foi apontado que ela não tem culpa nesse caso. Entendi. Bom, olha o que tem de perrengue aqui. Estão pedindo um alerta aqui para as compras dos Dias das Mães, viu, Luquinha? Olha que tem bastante problema mesmo, viu, Sol? Vou te falar. Mas se você está se sentindo lesado, está preocupado com alguma situação também com um banco, pode fazer a sua pergunta que a gente ainda conversa sobre isso. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça julga daqui a pouco o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta reduzir ou anular a pena no caso do triplex no Guarujá. Nós vamos aos detalhes com o repórter Pedro Souza, que está na redação do Falando Nisso. Pedro, o julgamento já começou? Olha só, falta poucos minutos, viu? Boa tarde para você, para o Lucas e para os amigos do Falando Nisso. A sessão está marcada para as 2 da tarde, mas a defesa do ex-presidente diz não ter sido avisada previamente sobre o julgamento desta terça-feira e já entrou com pedido de adiamento da sessão. Os advogados de Lula querem que o ex-presidente seja absolvido. O pedido diz que Lula é inocente, não recebeu o apartamento como propina e que não há provas no processo. Alega ainda que a Justiça Federal não tinha competência para analisar o caso. Os advogados querem a anulação da condenação e o envio da ação à Justiça Eleitoral. A defesa argumenta ainda que Lula foi condenado por corrupção e lavagem pelo mesmo ato e, por isso, a pena deve ser reduzida. Incoerência aí, não fez nada, mas foi julgado por isso, foi condenado por aquilo, né? Se não é de ninguém o apartamento, pode dar para mim que eu tô aceitando, viu? Você não quer, Luquinha, passar as férias no Guarujá, né? O julgamento no Superior Tribunal de Justiça pode ser interrompido a qualquer momento por um pedido de vista, né? Ou seja, mais um tempo para análise aí, segundo o jornal Estadão. O relator é o ministro Félix Fischer, um ministro considerado um magistrado técnico muito rigoroso pelos colegas, que já negou outros pedidos aí da defesa de Lula. Virando a página um pouquinho, o inquérito que apura ameaças ao STF vai ser mantido. Pelo menos é o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Pedro, quem que vai analisar esse material? O Supremo Tribunal Federal vai enviar ao Ministério Público o resultado de inquérito do presidente que afirmou ameaças à corte. Foi o que afirmou o presidente do STF, Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes é o relator da ação que gerou polêmica na semana passada. A reportagem é de Carolina Vilela.
O inquérito que investiga ofensas e notícias falsas contra ministros do Supremo Tribunal Federal continua sendo alvo de críticas. O ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, acredita que as investigações seguem princípio e motivações semelhantes aos da censura imposta aos sites Antagonista e Cruzoé. Ele defendeu que não se pode silenciar liberdades. A legalidade do inquérito já foi questionada por outras autoridades do governo e até por ministros do Supremo. A Procuradora-Geral da República chegou a defender o arquivamento do caso e a anulação das provas coletadas até agora, por considerar que o tribunal não tem competência para abrir investigação. Mas o pedido foi negado integralmente pelo relator, que tem resistido à pressão. Nesta segunda, em Portugal, Alexandre de Moraes afirmou que o inquérito sobre ameaças graves ao Supremo e aos ministros vai continuar. Na última quinta-feira, Moraes voltou atrás da decisão de impedir a publicação de reportagens que apontaram suposta relação entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando ainda era advogado-geral da União, e Marcelo Odebrecht, investigado na Lava Jato. O ministro disse que, na época, a ordem de censura foi baseada em pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, que afirmou desconhecer a existência do documento citado nas reportagens. Como a PGR confirmou que recebeu o documento, agora o inquérito vai se concentrar em apurar quem vazou o conteúdo da delação. Sabe qual foi a primeira aula que eu tive na faculdade de jornalismo? Eu não sou obrigada a divulgar minhas fontes. A lei de imprensa me protege. É simples assim. E está havendo uma incoerência aí. Disseram antes, né, que o atual governo cercearia muito a imprensa. Não é isso que a gente está vendo. Muito triste essa situação, né? Vergonhosa mesmo para o nosso país no mundo todo. Todo mundo está olhando para o Brasil assim, ó, de lado, de canto de olho. Bora conversar então sobre as estradas, mas antes, um aviso aos motoristas em relação à segurança. O Igor colocou para a gente essas imagens de um homem que foi preso em Tubarão, em Santa Catarina, depois de roubar um carro com uma criança de 1 ano dentro, Sol. A gente vê aí, teve essa perseguição, ele foi preso quilômetros depois e, graças a Deus, o bebê está muito bem, Sol. Mas o susto que a família deve ter passado... 1 minuto de descuido. Meu Deus. 1 minuto de... Não é nem descuido, né? É distração, que você está lá fazendo suas coisas, a abordagem foi feita. Não vai imaginar, né, Sol? Jamais, graças a Deus. Mas, infelizmente, isso acho que causa tanta ansiedade também. A gente tem que esperar, às vezes, pelo pior. Vai parar também. Na estrada para fazer xixi, toma cuidado. Nossa, eu já fiz isso várias vezes, meu Deus do céu. Né? Bora conversar com o Pedro, então, sobre as estradas. Tudo tranquilo, Pedro? Tudo tranquilo, viu, Lucas? Na Tamoios, o motorista faz boa viagem tanto para o litoral norte quanto para São José dos Campos. Na Dutra, também o motorista faz excelente viagem tanto no sentido Rio de Janeiro quanto no sentido São Paulo. Pedro, bom, o Bem-te-Vi da Sol berrou. Não me cantou, ele berrou hoje de manhã, né? E pelo que a previsão diz também, vem chuva por aí, viu? Só chuva com força. Eu vou ganhar mesmo, dinheiro viu? com esse passarinho. Por exemplo, em Santo Antônio, máxima de 24 graus, chuva por lá. O mesmo em São José dos Campos, São Luís do Paraitinga, com as máximas de 29. E Lorena, máxima de 30 graus. No litoral também, hoje com previsão de chuva, máximas de 28 em Caraguatatuba e Ilhabela. Mas para o final da tarde também em Taubaté, máximas de 29 graus. Depois até sexta-feira, tempo estável. Possibilidade de chuva maior, sábado com máxima de 29 graus. E a empresa Aérea Avianca vai atender em apenas 4 aeroportos. A gente já comenta com você também, até discute com o doutor aqui, sobre os direitos dos consumidores. Não sai daí rapidinho.